Abramos a palavra de Deus em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, dando continuidade à nossa exposição em ordem cronológica. Mateus capítulo 2, nós leremos todo o capítulo. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém, e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos porque é a tua voz falando ao nosso coração, fortalecendo-nos, fortalecendo a nossa mente, para que conheçamos mais a ti, conheçamos mais o teu plano, fortalecendo o nosso coração, para que tenhamos afeições piedosas, santas, para que te amemos mais, para que amemos mais o nosso Senhor Jesus Cristo, para que amemos mais o reino, para que confiemos mais em ti ao ver o cumprimento das profecias, para que sejamos motivados a fazer o bem, a amar ao próximo que está ao nosso redor. E te louvamos porque o Senhor trabalha também na nossa vontade, por meio da tua palavra, para que nós sejamos testemunhas do Senhor, tirando das trevas aqueles que estão, ó Pai, tateando no escuro, buscando a verdade sem encontrá-la. Ajuda-nos a entender a tua palavra, alimenta o nosso coração, fortalece o nosso espírito. Nós dependemos do Senhor. É por isso que nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor nos ajude, nos auxilie. Em nome de Jesus que nós pedimos. Amém.
Qual deve ser a nossa atitude diante de Jesus? Qual tem sido a atitude das pessoas, de uma forma geral, diante de Jesus? Ora, olhando para a sociedade, nós percebemos que há aqueles que seguem a Jesus, que o amam, que o adoram, há aqueles que, na outra ponta, odeiam Jesus Cristo, odeiam a igreja, odeiam os evangélicos, odeiam os ideais cristãos, odeiam a família, odeiam tudo que tenha alguma raiz de cristianismo, e há uma grande massa no meio de pessoas que são indiferentes, que dizem, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, Jesus foi uma pessoa muito boa, Deus é Pai, Deus é amor, mas vivem vidas como se Deus não existisse. É o que nós chamamos de ateísmo prático. A pessoa diz que crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Vive uma vida totalmente desligada das coisas de Deus. Vive para o trabalho, vive para a família, vive para o lazer. Não pensa em Deus. No máximo, quando passa por uma dificuldade, pede para um amigo crente, olha, ora por mim lá na sua igreja, no máximo. Então, você percebe que nos nossos dias, essa é basicamente a atitude, aqueles que amam, aqueles que odeiam e aqueles que estão indiferentes, né? Que estão aí no meio do caminho, e o meio do caminho não é um caminho de salvação, é um caminho de perdição também. O que aconteceu na época de Jesus Cristo? Essas três reações também nós vemos aqui nesse texto. Primeiro, uma reação de oposição, né, de oposição deliberada. Quando o rei Herodes soube que nascera o chamado rei dos judeus, ele ficou apavorado e ele tornou-se um opositor imediatamente. O rei Herodes estava há 35 anos no poder. E ele era um homem paranoico, era um homem impiedoso. O rei Herodes era um homem cruel. O começo do seu reinado tinha sido até que bom, mas nos últimos dias ele havia se tornado um indivíduo tão mesquinho, tão ciumento, que ele chegou ao ponto de matar a sua esposa e matar 2 dos seus filhos, porque sentiu que o seu reino estava ameaçado, que eles o tirariam do reino. Então ele matou a esposa e matou 2 dos seus filhos. Era um homem cruel, matar 2 filhos, os próprios filhos. Por aí você já vai medindo quem foi o rei Herodes. Quando esses magos chegaram em Jerusalém, eles foram ao palácio, porque é óbvio, onde é que se encontra o rei dos reis? Num palácio. Então eles foram direto para o palácio. A profecia que eles estavam seguindo apontava para o nascimento de um rei. E chegando no palácio, diante da pergunta dos magos, o rei ficou alarmado. No verso 2, os magos perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Verso 3, tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. O rei Herodes ficou alarmado por quê? Que rei é esse? Eu sou o rei. Se há um outro rei, ele tem que ser exterminado. Eu sou o rei legítimo. Este foi o alarme de Herodes. E quais foram as atitudes do seu plano maquiavélico para acabar com este rei? Diz o texto, então ele convocou os principais sacerdotes e escribas do povo, que eram aqueles que conheciam as profecias, que conheciam os escritos, né, proféticos, e inquiriu deles e indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Então, primeiro passo, vamos encontrar onde é que esse rei dos reis, de acordo com as profecias, vai nascer, porque nós vamos até ele, para acabar com ele. Depois, no verso 7, ele chama os magos reservadamente, secretamente. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Ele, primeiro, onde vai nascer este rei? Ele conseguiu a resposta. A resposta está aqui no verso 5 e 6. Em Belém da Judéia responderam. Ok, agora que eu sei o local, vamos descobrir quando ele nasceu, porque o meu plano vai pegá-lo. Ele chama os magos e fala, escuta,
quando é que essa estrela apareceu? Irmãos, esses magos, esses sábios, eles vieram do Oriente, das regiões ali que hoje seriam basicamente Iraque, aquela região. Eles vieram a pé, em camelos. Então foi uma viagem muito longa, foi uma viagem que durou meses, talvez mais do que um ano. Aquela estrela não tinha aparecido no dia anterior, tinha aparecido há muitos meses atrás, talvez mais de ano atrás. Então por isso que Herodes chama aqueles viajantes que viajaram tanto para saber com certeza quando foi que aquela estrela apareceu. Na sequência, ele tenta enganar os magos. Como? Verso 8: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiver encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Onde é que está a mentira aqui? Herodes não queria adorá-lo, Herodes queria matá-lo, né? Herodes está tramando um plano maligno. No verso 13, ele planeja matar Jesus. Verso 13: Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. É claro que este plano estava no coração de Herodes, mas Deus é aquele que conhece os corações. Deus sabia que Herodes queria matar Jesus e em sonho avisa o pai de Herodes, José. E de fato ele matou todos os meninos de 2 anos para baixo, como nós vemos no verso 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Observe que aquela estrela havia aparecido num período de 2 anos para cá, talvez 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, algo que delimitasse para Herodes o prazo de 2 anos. Foi dado um prazo, os magos disseram, a estrela apareceu há tanto tempo, Herodes cravou, então de 2 anos para baixo eu vou matar todo mundo, eu vou matar todas as crianças nascidas de 2 anos para baixo. Os irmãos, tentem imaginar o que foi isso, que desastre foi esse. A maioria de vocês já teve filhos. Tente imaginar que a tua criança, que não tem 2 anos de idade, vai ser assassinada por um soldado, uma lança será enfiada nela, uma espada será enfiada nela para tirar a vida. Foi isso que aconteceu. E veja aqui o verso 18, profecia de Jeremias: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamentação. Era Raquel chorando pelos seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. O choro, o pranto foi dos pais e mães que perderam os seus bebês recém-nascidos, né, de até 2 anos de idade. Então veja a que ponto chega a oposição de um homem megalomaníaco que quer sustentar o seu reino, que quer sustentar o seu poder. Total hostilidade contra Jesus Cristo. Como nós já temos visto aqui na igreja, quem é que está por trás? Quem é o mentor de um homem que manda matar centenas de crianças de 2 anos para baixo? É aquele que foi o homicida desde o princípio, a antiga serpente, o inimigo das nossas almas, aquele que ruge como leão ao nosso redor buscando a quem tragar. É Satanás. Satanás, meus irmãos, no decorrer da história, desde Caim, ele tenta eliminar a linhagem messiânica. Quando Jesus fala que Satanás foi assassino desde o princípio, a opinião majoritária dos estudiosos é que quando Caim matou Abel, era Satanás que estava no ouvido de Caim: mate Abel. Por quê? Porque em Abel passava a descendência do Messias. Se eu matar Abel, não vai nascer aquele que vai esmagar a minha cabeça. Deus providencia Sete. Mas as tentativas de Satanás não terminam. No decorrer da história, Satanás fez de tudo para acabar com o povo de Deus, para acabar com a linhagem do Messias, porque se acabasse com o povo de Deus, o Messias não nasceria.
E aí você tem vários episódios em que o povo de Deus tentou ser eliminado. Nós estudamos aqui na igreja a história de Esther, e os irmãos perceberam como o plano era de Satanás para acabar com aquele povo. E aqui nós temos a última tentativa de Satanás, acabar com o nascimento do Messias. Nós temos aqui a explicação perfeita de Apocalipse capítulo 12, aquela parábola de um dragão que se coloca na frente da mãe que está para dar à luz, para devorar esta criança. É Satanás fazendo de tudo para impedir o nascimento do Messias. Meus irmãos, qual é a primeira atitude do mundo em relação a Jesus Cristo? É de total oposição. Boa parte deste mundo é hostil a Jesus Cristo. E eu não sei se você tem percebido que a oposição tem crescido. A oposição tem crescido no mundo. Tudo isso não é novidade para nós que conhecemos as profecias, não é? As profecias apontam, de fato, para um esfriamento daqueles que se chamavam crentes, um fortalecimento dos verdadeiros crentes e uma perseguição mundial. Ela está chegando, a perseguição mundial está chegando. No nosso país, ela é leve, mas em outros países, do outro lado do planeta, ela é acirrada, meus irmãos. Crentes estão neste momento presos, sendo torturados por causa do Evangelho. Não nos enganemos. É um mundo em que quem não está com Cristo está com as trevas. Não há meio do caminho. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Não existe muro, não tem como ficar em cima do muro. Como alguém já disse, o muro é do diabo. Se você está em cima do muro, você já optou por não seguir a Cristo. Então, é um mundo de oposição. E isso não nos surpreende, porque Cristo nos disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, quando você passar por perseguições na tua família, porque só você é crente, quando você passar por perseguições no teu trabalho, porque você sabe que você não é promovido porque você é crente, porque você sabe que as pessoas te desprezam porque você é crente, esse é motivo para você se alegrar, porque as palavras de Cristo estão se cumprindo na tua vida. Se o mundo te odeia, é porque você é meu, eu te escolhi do mundo, por isso que o mundo te odeia. É uma confirmação de que nós estamos no caminho correto. Pelo contrário, se você não sofre nenhuma perseguição na tua vida, porque você é crente, aí você tem que se preocupar, porque o normal é sermos perseguidos pela família, sermos perseguidos no trabalho, sermos desprezados e perseguidos na escola, na faculdade, onde quer que estejamos. Se a nossa luz brilhar, ou se a luz de Cristo brilhar em nós, nós seremos perseguidos, porque as trevas vão nos odiar. Este é o caminho normal. Esta é a primeira reação, a de oposição. A segunda reação é a de indiferença. É a de indiferença. Quem são os indiferentes aqui dessa história? Os religiosos. Os religiosos são os indiferentes. Observe, eles foram convocados pelo rei. Nós vimos aqui, né? Então, convocando os principais sacerdotes e escribas do povo. Eles responderam certinho, em Belém. Pelas profecias, é em Belém que vai nascer o Messias. Tudo perfeito. Mas eles não foram atrás do Messias. Não se interessaram. Os religiosos não se interessaram. Ora, se fosse você, se você fosse o escriba, e você descobrisse essa notícia quentíssima de que há um sinal de uma profecia se manifestando. Eu tenho viajantes na minha cidade que seguiram uma estrela, e a estrela era uma profecia de números. Então as evidências é que o Messias está nascendo. Ora, você largaria tudo e você iria para Belém. Os religiosos foram convocados, responderam as perguntas e nada mais se fala deles. Veja a indiferença desses religiosos, o que é um sinal de alerta para nós, não é? Não é porque você se autodenomina crente que você
não tem que dar nenhum fruto. O crente, o discípulo de Cristo, é aquele que vai atrás de Cristo, vai atrás da sua palavra, vibra com as coisas do Senhor. No Novo Testamento, nós temos um monte de religiosos que cumprem lá alguns requisitos morais. Eu não faço isso, não faço isso, não faço isso, mas o coração está como uma pedra, não amam ao Senhor, não vibram pelas coisas do Senhor, não estão indo atrás de Jesus Cristo, totalmente indiferentes, eles não foram atrás. E aí nós entendemos as palavras de João: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, e os seus não o receberam. Veio para o povo judeu, para o povo de Israel, e o povo, na sua maioria, não o recebeu. Eles haviam sido enganados e eles criaram uma expectativa de que o Messias viria num cavalo branco, seria um libertador, um general. Mas as profecias apontavam para um homem de dores, um homem que sabia o que era padecer, não para um general num cavalo branco. Jesus entra em Jerusalém sentado num jumentinho, era humilde, não nasceu num palácio, nasceu numa manjedoura. Eles estavam totalmente equivocados. No ministério de Jesus Cristo, a maior oposição não foi dos que não criam em Deus, foi dos religiosos. Leia o Novo Testamento e você vai perceber que as maiores brigas de Jesus foram com quem? Com os escribas e fariseus, aqueles que deveriam abraçar Jesus, o cumprimento das profecias. Eles estavam tão longe da palavra que eles foram a maior oposição de Jesus. Foram os escribas e os fariseus. Nos nossos dias, e você sabe disso, há muita gente indiferente para com as coisas de Deus. Há muita gente que colocou como objetivo de vida questões materiais. Eu quero ter minha casa própria, então acorda pensando em dinheiro, dorme pensando em dinheiro. Eu quero trocar de carro, eu quero entrar na faculdade, eu quero ter uma carreira, eu quero me casar, eu quero ter um filho. E ficam elegendo estes ideais deste plano, deste mundo, ao invés de levantar os olhos para Deus, que é aquele que nos dá todas essas coisas. E ficam a vida inteira correndo atrás de coisas materiais, coisas que passam, porque dinheiro vai embora, trabalho, estudo, relacionamentos, essas coisas são passageiras, elas não são eternas. Agora, se nós buscamos Cristo, que é o nosso real tesouro, se nós voltamos o nosso coração àquele que nos fez, que é o nosso Deus, que nos conhece, aí essas outras coisas são acrescentadas naturalmente dentro dos planos dele. Esta é uma geração de muita indiferença, e nós, como crentes, discípulos de Cristo, temos que alcançar essas pessoas que estão vivendo uma vida apenas para as coisas materiais, fazê-los levantar os olhos para enxergar o seu Criador e retornar ao seu Criador e Salvador. É a segunda atitude. Então, a oposição, a indiferença e, por fim, a adoração. Agora nós vamos ver aqueles que amam a Jesus Cristo. No nosso texto, quem são? São os magos. São os magos. O que são magos? Eles mexem com mágica? Não. A palavra original aqui, na língua em que foi escrito o Novo Testamento, que foi escrito em grego, usa a palavra magi. Lembram do caldo magi? É aquela palavrinha lá, magi, tá? Quem eram os magis? Eram estudiosos das estrelas. Era uma classe no Oriente antiga, dos tempos de Daniel. Era uma classe de astrônomos, astrólogos, numa época em que não era ciência, era tudo junto, sabe? Havia o estudo, mas com conotações religiosas. Mas, em suma, os magi, traduzido por magos, que também pode ser traduzido por sábios, algumas versões bíblicas traduzem por sábios, tá? Eles eram estudiosos das estrelas, eles estudavam os céus, eles estudavam as constelações, o movimento dos astros, eles eram esses estudiosos das estrelas. E observe como isso faz sentido. A estrela que apareceu
guiando-os até Jesus Cristo, não era, como nos cartões de Natal aparece, um cometa Harley, né? Uma bola gigante pegando fogo com uma cauda imensa. Meus irmãos, se fosse assim, o mundo teria parado. Observe que só quem percebeu essa estrela foram os magos. Por quê? Porque eles eram estudiosos das estrelas, porque eles viram na sua observação que uma estrela nova, movimentando-se, havia aparecido. Não era uma estrela gigante que iluminaria os céus escuros da Palestina, era uma estrela normal, a olhos leigos, a olhos humanos, mas uma estrela diferente aos olhos dos estudiosos, dos magi, aquela classe de estudiosos das estrelas. Por isso que eles perceberam, eles vieram do Oriente, regiões ali do Irã, Iraque, da antiga Babilônia, e isso nos lança luzes, porque você se lembra quem passou pela Babilônia e viveu a vida inteira lá? Daniel. Subia rei, descia rei, Daniel estava lá, e Daniel teve uma influência imensa, e Daniel escreveu, e tudo indica, os escritos de Daniel, eles permaneceram nas bibliotecas da Babilônia, e pessoas leram os escritos de Daniel, e muito provavelmente, esses magos, eles eram, digamos, discípulos ou leitores dos escritos de Daniel, por isso que eles tiveram acesso as profecias do Antigo Testamento, de outra forma não teriam. Observe uma coisa também, há muito erro nesse assunto dos magos, né? Talvez você tenha sido ensinado que são 3 reis magos. Primeiro, no texto que nós lemos, não falam que são 3, reparou isso? Reparou? Veja o versículo 1, tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram, quantos magos? Uns magos. Algumas tradições falam em 9, algumas tradições falam em 18. Por que falam 3? A Bíblia não diz. Falam 3 por causa dos presentes. Ora, se foram 3 presentes, eram 3 pessoas. Não necessariamente. Eram presentes caros. Ouro, incenso e mirra eram caros. Possivelmente foi um grupo que comprou estes presentes todos. Algumas tradições falam até em 18 magos. Então a Bíblia não fala 3. A Bíblia fala uns magos. Pode ter sido 3, como pode ter sido 6, 9, 18. Isso está aberto, ok? Eles eram reis. Não, a Bíblia não fala que eram reis. Por que falam que eram reis? Porque os presentes eram caros. Não, a Bíblia não fala que eram reis. Aliás, você não tem nenhuma comprovação de que os magi eram reis. Não, os magi eram um grupo de estudiosos das estrelas. Ponto final. Então, não eram nem 3, tudo indica que não, e nem reis. Eram apenas magos, sábios. Eles viram uma estrela, né? Essa estrela, ela era fruto de uma profecia, era uma estrela visível, como nós vemos aqui no texto, a estrela aparecia e sumia, voltava a aparecer, era uma estrela caminhando pelo céu, né? Era uma estrela movimentando-se no céu, de forma que eles seguiam no seu rumo, e era uma profecia de Números 24:17, vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto, uma estrela procederá de Jacó, estrela, de Israel subirá um cetro é um símbolo do rei, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Então, eis aqui a profecia. Onde é que Jesus estava? Nos cartões de Natal, geralmente, você vê Jesus numa estrebaria e os magos, geralmente 3, com presentes. E a cena, eu já vi até lagosta, né? Animais marinhos em peças de teatro relativas ao nascimento de Jesus. Vaca, tudo quanto é animal está na cena de um cartão de Natal desavisado, né? De um cartão de Natal não mal feito. Irmãos, onde é que Jesus nasceu?
não havia lugar para eles na hospedaria, porque estava acontecendo um censo. O censo obrigava que as pessoas viessem para a sua cidade de nascimento para se cadastrar, para dizer que estavam vivas, né? Para que soubesse qual era a população da cidade. Não havia lugar em nenhuma hospedaria ali em Belém. Então, eles ficaram do lado de uma hospedaria. Do lado das hospedarias, você tinha um local para os cavalos ou para os camelos, era um local dos animais. E nesse local de animais, você tinha geralmente um buraco no chão ou um caixote de madeira, que era o lugar onde os animais comiam, onde eles manjavam. Manjedoura, onde se manja, onde se come, manjedoura. Possivelmente um buraco no chão, ou um caixote de madeira, em que em que José o preparou para receber um bebê, talvez com palha, com panos, não sabemos. A profecia fala de um menino envolto em panos, porque era normal que um recém-nascido fosse bem amarrado com panos, né? Aliás, os mais antigos se lembram dessa prática, até aqui no Brasil. Mas o fato é que, quando os magos chegam, Jesus não está mais na manjedoura, ele não está mais numa estrebaria, que era o local onde ficavam os animais. Ué, pastor, ele estava onde? Observe, aqui no versículo, na verdade, sim, versículo de número 11. Entrando na casa, viram um menino com sua mãe, com Maria sua mãe. Já estava numa casa, porque, meus irmãos, José e Maria não ficaram 2 anos numa estrebaria. E o texto mostra que foi de 2 anos para baixo que, com precisão, Herodes se informara com os magos, com precisão. Então, foi dado um prazo que Herodes falou: de 2 anos para baixo eu pego. Veja, se Jesus, meus irmãos, na ocasião tivesse 3 meses de vida, o que Herodes faria? Vamos matar quem tem de 6 meses para baixo. Quando Jesus fala, vamos matar quem tem de 2 anos para baixo, é porque Jesus, o menino Jesus, já tem mais de 1 ano. Já tem mais de 1 ano e 6 meses, eu arriscaria. Logo, não está mais numa estrebaria, está numa casa. Eles já não estavam mais no mesmo lugar. Então cai aquele cartão de Natal que coloca pastores e magos no mesmo ambiente. Os pastores foram os primeiros que, anunciados pelos anjos, correram para ver Jesus recém-nascido. Os pastores, mas os magos não. Os magos, quando Jesus nasceu, apareceu a estrela. Eles olharam as profecias, perceberam a estrela diferente e falaram: é a profecia, vamos. E seguiram. E aí, quase 2 anos depois, eles chegaram e encontraram o menino, é o que diz o texto, né? O menino, não é um bebê, o menino com Maria, sua mãe. Prostraram-se e o adoraram, abrindo seus tesouros, entregaram ouro, incenso e mirra. Vamos falar um pouco sobre os presentes, né? O ouro sempre foi um metal muito precioso, desde os tempos antigos. Aliás, no texto do Éden, você tem o registro de uma terra, se eu não me engano é Havilá, que tinha muito ouro. O ouro sempre foi um metal preciosíssimo, não apenas pela sua beleza, como pela sua possibilidade de assumir formas sem se corromper, sem se desgastar. A gente sabe, né, que alguns objetos de ouro não enferrujam. Então o ouro sempre foi apreciado e sempre foi um metal muito nobre. E aqui estes adoradores levaram o metal que na época era mais nobre. Como é que eu presenteio aquele que é o rei dos reis? Eu vou dar ouro, eu vou dar ouro. Levaram incenso também. O incenso é obtido a partir do corte em uma árvore chamada boswellia, que é encontrada na Arábia e na Somália. O líquido extraído é branco, como leite. O incenso aparece mais de 100 vezes no Antigo Testamento. E todas as vezes que aparece incenso, há uma ligação com Deus.
o incenso foi colocado ali nos ritos cerimoniais como uma ideia de comunhão com Deus. E mirra era um líquido extraído de uma árvore na Arábia. O maior uso da mirra era como perfume. Misturado com vinho virava anestésico. Marcos 15 fala que ofereceram mirra com vinho para Jesus como anestésico, e Jesus rejeitou. Ele precisava sentir as dores todas. E era usado também para preparar um corpo para o sepultamento. A ideia, o significado da mirra tem a ver com sacrifício, tá? Então a mirra já apontava para este Rei dos Reis ligado a algum sacrifício. A mirra apontava para isso. E nós sabemos, né? Nós temos o final da história. A gente sabe que esse Rei dos Reis, ele se sacrificaria para salvar o seu povo. Meus irmãos, aqui estão então aqueles que não fizeram oposição, não ficaram indiferentes, mas ao saberem que o Rei dos Reis havia nascido, foram adorá-lo. Eles não mediram esforços, a distância percorrida foi gigantesca. As viagens, não preciso dizer o quão difíceis eram, né? Porque basicamente desertos eles atravessaram, e desertos com um calor muito grande durante o dia e com frio muito grande durante a noite. Eles enfrentaram perigos, né, de desertos, de animais. Eles não mediram esforços para ir atrás de Jesus. Eles foram adorar a Jesus Cristo, e eles o fizeram. Aqui nós temos a melhor lição, tá? E uma lição é que eles foram, meus irmãos, olhando para cima, olhando para o alto. Na jornada da nossa vida, que é tão difícil, que é tão dolorosa por vezes, nós temos que levantar os olhos, né? Pare de olhar para as coisas materiais, emprego, namoro, casa, carro, moto. Levante os olhos. Assim como os magos que dirigiram aquela jornada olhando para cima, dirija a jornada da tua vida olhando para cima. É a melhor lição que nós temos aqui. E eles não pouparam esforços para encontrar-se com o Rei dos Reis. E nós já nos encontramos com o Rei dos Reis. E nós não encontramos mais um menino, mas nós nascemos depois do seu ministério, da sua morte e da sua ressurreição. E na linha da história, os magos estão aqui, nós estamos aqui. Nós estamos num ponto em que nós estamos aguardando este Messias retornar. E a Bíblia diz que ele vai voltar, que ele aparecerá nos céus. Quando a situação no planeta estiver quase que insuportável para os crentes, Jesus Cristo vai aparecer para vencer tudo e todos. Essa é a nossa esperança. O que é que nós estamos fazendo neste mundo, meus irmãos? Nós somos embaixadores de Cristo, discípulos de Cristo. Estamos vivendo vidas que não são nossas, vidas que são de Cristo, brilhando a luz de Cristo, olhando para cima e aguardando o retorno do Rei. O retorno do Rei, aquele que virá estabelecer novos céus e nova terra, fazer a justiça, consumar a redenção, julgar os ímpios e os retos. É assim que nós vivemos. Que Deus então nos abençoe, que a nossa atitude de forma alguma seja de oposição, porque nós conhecemos o nosso Redentor. Que a nossa atitude não seja de indiferença, que você não seja um ateu prático, vivendo a vida como se Deus não existisse. Para com isso, venha de fato para o reino de Deus, para os caminhos de Cristo. A tua vida vai mudar. Quando você se encontrar em Deus, a tua vida vai mudar radicalmente. Você vai perceber a beleza, o prazer que era andar nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E quanto mais você se entregar, mais Deus vai te usar para trazer outras pessoas. Não viva uma vida, meus irmãos, de indiferença para com as coisas de Deus. Aproxime-se de Deus, busque a Jesus Cristo.
Ele tem planos para este mundo que ultrapassam em muito as realidades materiais e físicas. Que o nosso anseio e a nossa atitude nesta vida seja como dos magos, que não ficaram indiferentes, mas que ao perceberem que o Messias havia nascido, foram ao encontro e o adoraram. E é o que nós estamos fazendo hoje aqui, não é? Nós estamos aqui adorando o Rei dos Reis, adorando o nosso Senhor e Salvador. Que Ele assim nos abençoe. Amém.